Bom sábado, irmãos. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, que vocês tenham um excelente dia de sábado na companhia do nosso Deus, de seus anjos, que sejamos protegidos por eles. E nesse sábado nós iremos meditar na palavra de Deus. Antes, porém, fazer uma perguntinha para vocês. Como foi a semana de vocês? Né? Desse isolamento, cada um correndo atrás do seu arroz com feijão, né? Temos que tomar a atitude de fazermos a nossa parte e deixar que Deus realize a dele. E no final tudo vai dar certo. Tá bom, irmãos? Então, vamos meditar nesta manhã de sábado sobre um assunto que me chama bastante atenção. O título é Amor Fraternal. Qual seria a definição de amor fraternal? O que significa na prática isso aí? Primeiramente, eu gostaria de defini-lo como sendo literalmente um amor experimentado por irmãos, tá certo? É afeição demonstrada a um outro irmão. Para vocês terem uma ideia, na prática, como funciona, eu gostaria aqui de dividir com vocês uma experiência simples, pequena. Na classe de escola sabatina, na igreja, na minha classe, nós temos ali uma irmã, ela se chama Cristina, e a irmã Cristina ela estava pedindo para que nós orássemos, né, por um pedido especial, e nessa petição ela mencionava nome, e então a gente começou a orar, a gente começou a dividir, né, com ela esse encargo de pedir, de solicitar o favor divino. E o que a gente fez? Com o passar do tempo, a gente continuou, mesmo à distância, fazendo as orações pelos nossos irmãos. E há uns dias atrás, ela então, em contato com a gente, eu fiz a pergunta: irmã, como está indo aquele pedido que a senhora havia mencionado para que nós pudéssemos interceder aí, né, junto a Deus? E ela então ficou muito contente e nos deu o retorno. Ou seja, Deus está trabalhando em prol desse pedido. O que é então na prática o amor fraternal? É você dividir com aquele irmão, com aquela irmã, com o seu parente, alguém chegado, a alegria, a tristeza, a ansiedade, a expectativa. É nós fazermos parte realmente da vida dessas pessoas, não é? E há uma troca mútua quando nós participamos ou colocamos em ação esse amor fraternal. No caso dessa nossa irmã, no meu caso, porque o Senhor ouve as orações e ela está sendo abençoada. No caso dela, é porque ela tem amigos, irmãos, que estão lutando ao seu lado em oração e Deus está trabalhando para que ela seja vitoriosa. Tá ok? O amor fraternal enfatizado nos textos bíblicos caracteriza o relacionamento dos verdadeiros cristãos que, através de sua união com Cristo, são recebidos por Deus em sua família. O Novo Testamento ele traz muitas histórias, muitos fatos que retratam o amor fraternal. Um texto que me chama a atenção ali é a da história ou parábola do bom samaritano. Ali é bem retratado na pessoa daquele último camarada que passa e vê ali o moribundo estendido ali no chão. Ele então trata daquela pessoa com amor fraternal, tá certo? Mas não é esse texto que nós iremos meditar nesta manhã de sábado. Quero comentar com vocês algo. Um antropólogo, ele partiu para o território africano e ali naquele continente, em um país, ele chegou a uma tribo e ele resolveu estudar, pesquisar usos e costumes daquele povo local. Ao final, ele
chamou, reuniu várias crianças, muitas crianças, e colocou essas crianças numa linha de partida. Elas iriam fazer o quê? Quando fosse dada a ordem, essas crianças iriam correr, iriam chegar, e quem chegasse em primeiro lugar lá onde estivesse um cesto contendo doces, essa criança seria então a vitoriosa e levaria esse cesto cheio de doces. Quando ele deu a ordem, essas crianças se posicionaram. E quando ele pediu para que corressem, elas foram correndo juntas, umas ao lado das outras. E quando chegaram até o cesto, todas chegaram juntas, ou seja, todas ganharam aquele cesto. Aquele homem ficou bastante impressionado. E um garotinho, percebendo a sua fisionomia de espanto, gritou para ele: Ubuntu, sou quem sou porque somos todos nós. Como poderia eu ficar feliz se todos os outros estivessem tristes? Olha, irmãos, Ubuntu seria, na prática, o amor fraternal. Gênesis capítulo 13. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, que é daqui que nós vamos extrair o texto para a lição de hoje. Gênesis 13, verso 8, nos diz assim: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Realmente eles eram parentes. Abraão era tio de Ló, o seu sobrinho. Os dois tinham muita posse, tinham muitos empregados, e no caso ali os seus pastores estavam entrando em conflito, em choque. Vendo tal situação, Abraão, que era o mais idoso, tinha mais posse e possuía muito mais prestígio, chamou a Ló e mencionou o que nós acabamos de ler no texto bíblico. O que me chama a atenção é que Abraão disse a Ló: Ubuntu, nós somos o que somos, ou eu sou o que sou, porque todos somos nós, todos estamos juntos. Só que Ló, ele foi ingrato e desrespeitoso para com Abraão. O fato é que o verso 9 nos diz assim: Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. E se fores para a direita, irei para a esquerda. Note o comportamento de Abraão. Uma pessoa que se preocupava de forma verdadeira e integral pela vida da outra pessoa. Depois que Ló então toma a decisão e escolhe as Campinas e parte para Sodoma, algo ocorre com Ló. Alguns reis vieram contra o rei de Sodoma, destruíram a cidade, pegaram tudo que tinham e partindo levaram todos como cativos, dentre estes Ló. A notícia chega a Abraão. E Abraão, então, ele toma a decisão de se reunir com aqueles líderes que tiveram problema na cidade de Sodoma e algumas outras ao redor, juntam alguns guerreiros, e então Abraão parte para destruir o povo que levou o seu sobrinho. Chegando lá, eles destroem, pegam o que tem que pegar, e ele traz o seu sobrinho são e salvo e o coloca ali na mesma cidade. Muitas vezes o Senhor nos concede oportunidades em casa, na vizinhança, no trabalho, mas principalmente na igreja, de praticarmos o Ubuntu, ou seja, o amor fraternal.
pergunta que eu faço a vocês e a mim: estamos nós aproveitando estas oportunidades para que Deus possa nascer ou se fortalecer no coração daquela outra pessoa? Eu, em conversas com um amigo, o Ademir, foi da nossa igreja aqui, ele disse que entrega cestas básicas. Ele gosta de trabalhar na ADRA, na ASA. E ele então pega seu carro e coloca coisas, objetos e leva de um lado para o outro. E ele percebeu que quando ele vai até determinada pessoa, lá ele vê a real necessidade, então ele trabalha em cima daquela necessidade. E aí ele abre nos grupos, entra em contato com pessoas e eles fornecem para ele aquilo que a pessoa estaria necessitando. E então ele põe em seu carro e leva até essas pessoas. E quando chega lá, essa pessoa, ela se sente tão assim abraçada por ele, que ela começa a abrir um pouco mais da sua vida, começa a questionar, perguntar de Bíblia, começa a fazer ali perguntas que jamais seria feita ou seriam feitas se eles não tivessem aquela amizade. E então é onde o Ademir ele começa com estudos bíblicos. Então vejam só, irmãos, quando nós praticamos o amor fraternal, as portas de oportunidades para que Deus entre, elas se abrem. Os filhos de Deus pelo mundo inteiro são uma família. Mesmo o espírito de amor e conciliação os deve governar. O povo de Deus ele precisa seguir o que está lá em Romanos capítulo 12. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O apóstolo Paulo deixa bem claro que o relacionamento entre parentes, vizinhos e irmãos de igreja seria muito melhor se agíssemos como Abraão, como aquelas crianças da tribo africana. Em certas igrejas percebo e ouço outras pessoas dizerem que não chamam ou convidam ou permitem que alguns membros de igreja participem de seu departamento porque elas poderiam se sobressair e então seria feita uma sombra, se tornaria uma ameaça. Gente, o amor fraternal, ele expressa justamente o que está escrito em 1 Coríntios 13. Ele não se preocupa com isso, com aquilo, ele quer ver a outra pessoa feliz. Dessa maneira nós poderemos crescer mais e muito mais fortes. Porque como diz o significado de Ubuntu, sou o que sou porque somos todos nós. O espírito de engrandecimento próprio é o espírito de Satanás. Mas um coração em que o amor de Cristo é acalentado possuirá aquela caridade que nunca busca o seu próprio proveito. A cultura de uma cortesia uniforme, de uma disposição para fazer aos outros conforme desejaríamos que nos fizessem, extinguiria a metade dos males deste mundo e até mesmo da vida de cada um. Quantos lares não têm sido destruídos ou quantas igrejas não têm sido enfraquecidas por não termos esse ideal de vida que Abraão tinha? Importa que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Os céticos podem dizer: não há como decidir
qual a maior demonstração de amor no mundo? Porque se recorrermos ao Guinness Book, o livro dos recordes, ou dos recordes, como dizem alguns, ali teremos o maior exemplo de quase tudo. A maior altitude alcançada pelo homem, a maior profundidade atingida, ou então a maior velocidade conseguida. Mas quando se fala de o maior ato de amor, não temos nada que pudesse se encaixar ali. Por quê? Seria bom que, se o Senhor Deus nos perguntasse, nós tivéssemos como mostrar a Ele que nós estamos cumprindo o nosso papel como cristãos, reproduzindo o amor fraternal no máximo. Temos de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus se preocupa com cada um de nós de forma individual. O mundo nos trata como um todo. Quando se faz uma lei, ela é generalizada, até pela circunstância em que vivemos, mas Jesus não. Ele nos trata de forma individualizada. Ele se preocupa com cada um de nós. Conta-nos uma história de um pastor. Ele morava em determinado local, no campo. E quando ele saía de sua casa, ele passava olhando no campo e via dois cavalos que sempre iam juntos para um lado e para o outro. E aquilo o intrigava bastante, chamava muito a sua atenção. Um dia ele achou por bem se aproximar dos cavalos. Vagarosamente ele chegou e percebeu que o mais velho, ele era cego. E que o mais novo era perfeito. E era esse que conduzia o cavalo mais velho para onde quer que o mais novo quisesse. E então ele pensou, nossa, o mais novo poderia estar fazendo isso, aquilo outro. Mas ele chegou a uma conclusão, irmãos. Muitas vezes Deus espera de nós o comportamento daquele cavalo novo. Que a gente possa estar a um vizinho conectado, ou a um irmão de igreja, ou então alguém da família, para que possamos conduzi-lo até os pés de Jesus. Sabe, sendo assim, eu gostaria de pedir que vocês amassem as pessoas mais e de verdade. Só que não só com palavras, porém, sobretudo, com atitudes. Hebreus 13, 1, capítulo 13, verso 1 diz lá: seja o amor fraternal constante, algo constante, que não pare nunca, que não seja exercido uma vez por ano, uma vez por mês ou uma vez no dia, mas que seja cada instante da sua existência. A minha esposa, ela tem uma frase que faz parte de seu dia a dia que nós acabamos tomando para nós. E esta frase diz assim: seja para os outros aquilo que Jesus é para você. Ou seja, seja Jesus para o próximo. Aqui nós temos um vizinho que foi acometido de uma doença muito grave. Um certo dia ele subiu numa banqueta e foi edificar ali uma plantação vertical. Ele se desequilibrou e caiu da banqueta, bateu suas costas e de lá para cá ele está com dificuldade de respirar, e os médicos chegaram à conclusão de que ele fora acometido de câncer de pulmão.
Eu particularmente fiquei bastante chateado, irmãos, porque eu vi que ele é um homem relativamente novo, bastante esforçado, tem sua família. Então, eu e o meu filho mais novo fomos lá e nos colocamos à disposição da família. Perguntamos como eles estavam fazendo para se alimentarem, adquirir alimentos, para ir visitar o pai ou o esposo. É complicado, irmãos, mas haverá um momento em que eu terei de, quando houver essa possibilidade, falar a respeito dos planos que Deus nos deixou, como uma nova vida, a ressurreição, a vida eterna, a volta de Jesus, porque ele merece ouvir, sua família merece ouvir. Eu gostaria que vocês pudessem ouvir um hino agora, que fala a respeito de Jesus, do que ele é e foi em nossas vidas. E veja se você pode amar os outros tendo esse exemplo como fonte. Ouça esse hino, por favor, meus irmãos.